Sem sombra de dúvidas, um dos sentimentos mais singulares que o ser humano é capaz de sentir é o medo. Um sentimento que paralisa e que muitas vezes é irracional, mas que também é bastante justificável, principalmente se tratando de temas tão reais como um vírus desconhecido. Emerging, feito por Hokasono Masaya, é um mangá de 2004 que explora muito esse lado do horror, um lado misterioso, trágico e extremamente realista. A primeira página do mangá já é bastante chocante. Nela, nós vemos um homem no que parece ser um banheiro de um prédio. E até aí, não tem nada demais. Porém, quando é mostrado o reflexo dele no espelho, vemos que as veias do seu rosto estão todas saltadas e tem sangue saindo dos seus olhos. Não há nenhum diálogo nem nada que explique o que está acontecendo com ele. Mas só essas 3 cenas já são mais que suficientes para dar o tom do mangá e nos preparar para o que está por vir. A história começa de verdade quando conhecemos a Kari, uma garota do colegial. Ela tá andando com 2 amigas a caminho da escola, quando uma delas pergunta o que aconteceu com seu dedo, que tá com curativo. Ela responde que acabou se cortando sem querer na cozinha, e aí a outra amiga dela brinca, dizendo que elas estão no meio da semana do almoço apaixonado, que é quando a Kari prepara a comida de Oshima, quando ele tá em uma semana de jogo. Uma das amigas de Akari diz que não entende como ela ainda tá sendo com Oshima, porque, pelas palavras dela, ele é bruto demais e pouco inteligente, e bem nessa hora, Oshima aparece atrás delas. Ele tá suando frio e parece nervoso com a presença de Akari. Não sabemos se ele é namorado dela ou só um interesse amoroso, mas definitivamente tá rolando alguma coisa entre os dois. Assim que ele entrega a comida pra ele, com muita dificuldade, Oshima convida a Akari pra ir ao cinema depois do jogo. Ela aceita e fica tão feliz que se pergunta se realmente é digna desse sentimento. Curiosamente, nessa mesma hora, a cena também foca no dedo machucado dela, o que claramente foi feito de propósito só pra você prestar mais atenção nele. O mangá muda o ponto de vista para aquele personagem do começo que nós vimos no banheiro. Ele tá com um aspecto bem anormal e ainda pior do que antes. Quando um de seus colegas de trabalho pergunta se ele tá passando mal, descobrimos que seu nome é Yamada. Com medo de ser despedido, ele fala que é só um resfriado, mas como ninguém acredita nisso, eles dizem que ele não precisa se preocupar e ir direto pro hospital. Yamada tosse e o mangá faz questão de mostrar várias gotículas se espalhando pelo ar. Quando ele tá prestes a sair, sente dificuldade de vestir o seu casaco, algo que nunca havia acontecido antes. E aí os seus colegas percebem o quanto Yamada tá diferente. Claro, ele não tá legal de saúde, mas a sua aparência também mudou bastante. Não só o rosto, mas todo o corpo de Yamada parece estar inchado, como se ele tivesse engordado de repente. No trem a caminho para casa, Yamada continua tossindo e o mangá destaca como todas aquelas pessoas estão expostas e muito provavelmente ficaram contaminadas. Ele sai do trem e, como era de se esperar em uma tarde no meio da semana no centro de Tóquio, tá cheio de gente nas ruas da cidade. Ele caminha entre essas pessoas, tossindo e cuspindo sangue, e vemos as gotículas em toda parte. Enquanto isso, a Kari e suas amigas estão indo embora para casa. Quando elas param no semáforo, a Kari percebe um homem estranho do seu lado. Era Yamada. Ela se pergunta se ele estava em uma briga, porque quando ela vê o seu rosto tá cheio de sangue, mas antes que ela pudesse falar qualquer coisa, a roupa de Yamada começa a se rasgar sozinha. De repente, sangue começa a vazar pelos ouvidos, olhos, boca e nariz de Yamada, como se fosse uma mangueira aberta. O sangue que sai pela boca dele acaba respingando nas pessoas que estão ao seu redor, que não são poucas. Elas ficam assustadas sem entender o que tá acontecendo, e Yamada fica tão inchado que parece que vai explodir a qualquer momento. O sangue só vai parar de jorrar quando Yamada cai no chão e infelizmente morre. As amigas de Akari se perguntam se tá tudo bem com ela, mas ela tá tão em choque que não consegue dizer nada. Uma de suas amigas fala que tem sangue nas mãos dela e Akari percebe que uma gota caiu bem em cima do curativo onde estava o corte. Eu acho que isso não é um bom sinal. Passado algum tempo, nós somos apresentados ao Dr. Onotera. Ele tá no meio de um jogo de tabuleiro quando uma enfermeira aparece e diz que a polícia tá perguntando sobre a autópsia. Enquanto vai até o hospital, ele tenta ligar para um outro doutor, chamado Sekiguchi, mas como ele não atende, Onotera decide que vai fazer a autópsia sozinho. Assim que ele chega na entrada do hospital, ele se depara com uma multidão de pessoas, todas elas com manchas de sangue em suas roupas. Um homem se aproxima de Onotera, feliz por ele ter chegado rápido, e pergunta onde está Sekiguchi. Onotera diz que ele ainda não chegou, mas mesmo assim acha melhor começar a autópsia o quanto antes. Ele pergunta pro homem o que houve com aquelas pessoas da entrada e nós descobrimos que toda aquela multidão são as pessoas que tiveram contato com Yamada nos seus últimos minutos de vida e que agora são testemunhas de uma morte bizarra. Ao perguntar o que aconteceu exatamente com a vítima, o homem explica que no começo das investigações eles suspeitaram de envenenamento, mas ainda muito cedo para ter certeza de alguma coisa. Por isso chamaram doutores da universidade para tentar ajudar a desvendar esse mistério. No caminho até a sala de cirurgia, o Onotera fica surpreso quando vê a Kari sentada em um banco. Isso porque coincidentemente eles se conhecem. Ele lamenta por não poder dar mais atenção pra ela e pede que ela vá pra casa se cuidar melhor. Assim que o Onotera vai embora, a Kari percebe alguma coisa estranha. Ela olha para suas mãos e percebe que aquele dedo que tá com curativo começou a sangrar de novo.
No elevador, o homem pergunta se a menina era irmã de Onotera, e ele explica que a Kari na verdade é sua vizinha, e de vez em quando ele ajuda ela com o dever de casa. O homem então fica mais sério e conta que ela deu detalhes bem perturbadores sobre o acidente, como o fato da vítima estar com o corpo extremamente inchado e vomitar litros de sangue antes de morrer. Ele também fala que quando os paramédicos chegaram no local, constataram que Yamada morreu devido à perda excessiva de sangue. No começo, suspeitaram de envenenamento, mas nenhum veneno conhecido causaria uma morte tão estranha como essa. Aquilo não parecia com nada que eles já tivessem visto antes. Assim que eles chegam na sala de exames e Onotera finalmente vê o paciente, ele não consegue acreditar no estado dele. Todo o corpo de Yamada tá mole e até mesmo seus olhos estão derretidos. E o mais estranho de tudo isso é que ele tá exalando um cheiro muito forte, como se o cadáver já estivesse em decomposição há dias. Bem na hora que Onotera vai fazer um corte em Yamada para começar a autópsia, Sekiguchi, que tá com traje de proteção, aparece de repente, pega uma agulha e manda Onotera se afastar. Ele espeta a agulha no meio da barriga de Yamada e na mesma hora começa uma verdadeira chuva de sangue. Quando o sangue para de jorrar, Sekiguchi explica que se Onotera tivesse cortado o paciente com bisturi, o sangue infectado poderia ter atingido todo o seu corpo. E aí você já sabe o resultado. A cena muda para Onotera sentado no sofá, pensando em como o Dr. Sekiguchi agiu rapidamente e vestiu um traje de proteção assim que viu o corpo. Enquanto isso, Sekiguchi diz que precisam bloquear a sala de exames e fazer uma desinfecção completa no hospital, além de irem atrás de cada testemunho ocular da morte de Yamada. Onotera quebra o silêncio e pergunta para Sekiguchi se eles estão lidando com uma doença infecciosa, e Sekiguchi responde que não teria outro motivo para uma pessoa poder ser daquele jeito, senão por um patógeno altamente letal. Ao ouvir isso, Onotera entra em choque e começa a pensar em tudo o que aconteceu até aquele momento, e ele chega à conclusão de que essa doença desconhecida pode estar se espalhando naquele mesmo instante. A cena muda novamente e agora vemos a Kari no banheiro de sua casa. Porém, alguma coisa parece estar incomodando ela, alguma coisa nos seus olhos. E quando a Kari abre um deles para tentar identificar o motivo da irritação, ela vê que as veias estão bem visíveis e acompanhado de várias manchas ao redor do globo, algo muito semelhante ao estado inicial de Yamada, horas antes de sua morte. Agora que os doutores suspeitam que muito provavelmente essa doença é contagiosa, Onotera liga para a casa de Akari, na esperança de estar tudo bem com ela. Sua mãe atende e fala que ela foi dormir assim que chegou, já que estava muito cansada. Onotera se pergunta se Akari foi uma dessas pessoas infectadas pelo sangue de Yamada e de repente surgem vários médicos no hospital, todos usando trajes contra materiais perigosos. Os médicos se reúnem na sala de exames e começam a fazer uma desinfecção total do lugar, enquanto Onotera e Sekiguchi dão continuidade à autópsia. Onotera, que está perceptivelmente abalado, pensa se ele não acabou sendo infectado quando tocou no corpo de Yamada sem proteção, e o seu nervosismo é tanto que ele mal consegue parar de tremer. O Sekiguchi diz que a melhor forma de confirmar se eles estão lidando com o patógeno é coletando uma amostra de tecido vivo da vítima, e que ao fazer isso eles devem enviar imediatamente ao Instituto Nacional de Pesquisa de Infecção em Tóquio, já que só lá tem as ferramentas e os profissionais com capacidade de estudar essa doença. Onotera fica incrédulo com a calma e seriedade de Sekiguchi, porque enquanto ele mal consegue abrir a boca para falar, Sekiguchi não fica nem um pouco preocupado quando uma enorme quantidade de sangue do Yamada voa na sua máscara. Nesse mesmo instante, Sekiguchi grita para Onotera olhar suas luvas, e quando ele faz isso, percebe que tem um baita corte em uma delas, que provavelmente foi feito quando ele pegou o alicate com as mãos tremendo. Sekiguchi diz para ele sair logo da sala e lavar as mãos, mas para alegria de todo mundo, Onotera acaba tendo uma crise de pânico e fica totalmente imóvel. Os médicos ao redor dele se assustam e começam a se afastar, mas antes que algo pior pudesse acontecer, Sekiguchi dá um grito bem alto no ouvido dele e Onotera volta ao normal. Eu acho que esse não é o melhor jeito de ajudar alguém com uma crise de pânico, mas pelo menos aqui deu certo. Onotera sai correndo da sala e ao lavar as mãos, ele fica aliviado quando vê que não sofreu nenhum corte. Depois que os médicos guardam o corpo de Yamada, Sekiguchi chama Onotera para levar a amostra de sangue até o Instituto Nacional de Pesquisa com ele. No primeiro momento, Onotera não diz nada, mas os seus pensamentos mostram que ele tá com muito medo disso realmente ser um vírus e por causa do seu nervosismo acabar se infectando sem querer. Então ele fala para Sekiguchi que caso fosse junto, só iria atrapalhar. E aí a gente acha que o Sekiguchi vai ficar com dó dele e tentar ajudar, mas ele simplesmente ignora e diz que vai sozinho. Por causa disso, Onotera começa a se sentir um bosta e no impulso de coragem, ele resolve ir junto. Enquanto os dois estão no carro em direção ao instituto, Onotera pergunta para Sekiguchi se ele tem alguma ideia do que seja essa doença, e ele responde que pode ser uma febre hemorrágica que veio de fora do país. Para quem não sabe, uma febre hemorrágica é um tipo de doença causada por alguns vírus específicos, como a dengue, febre amarela e ebola. A febre hemorrágica faz com que seu corpo fique tão inflamado por dentro que enfraquece os vasos sanguíneos e o sangue começa literalmente a vazar. Esse vazamento é conhecido como hemorragia. Alguns casos são leves, deixando apenas manchas vermelhas na pele, mas dependendo
dependendo do vírus e da gravidade, pode ser mais sério e até mesmo levar à morte. Como de costume, Onotora fica assustado e pergunta para Sekiguchi se ele tá falando do ebola, uma doença com taxa de mortalidade de quase 90% que provocou um dos surtos mais devastadores da história entre 2014 e 2016, concentrado principalmente na África Ocidental. O vírus ebola provoca febre alta, vômitos, diarreia intensa e, em muitos casos, hemorragias internas e externas. O maior problema desse vírus é que ele se espalha muito rápido, e mesmo que o Japão seja um país desenvolvido, controlar uma infecção tão forte assim se torna uma tarefa extremamente difícil. Então Onotora tem um bom motivo para ficar com medo de ser ebola. Sekiguchi continua o raciocínio, listando as semelhanças entre os vírus, como o fato do ebola se multiplicar no hospedeiro humano enquanto devora os tecidos do corpo, as duas doenças atacarem os olhos, o corpo inteiro começar a derreter de certa forma, e o vírus chegar no cérebro e destruir as estruturas neurais do hospedeiro, deixando ele inconsciente, até que no final haja uma explosão interna e faça a pessoa infectada sofrer espasmos e espalhar sangue por toda parte. De fato, as duas doenças têm muitos sintomas em comum. Porém, para Sekiguchi, o que eles estão carregando não é o ebola. É algo muito pior. Eles chegam até o Instituto Nacional de Pesquisa de Infecção, mas acabam descobrindo que o equipamento de lá só vai até o nível 3. E aqui eu vou ter que dar uma pausa para explicar para você o que é e como funcionam os níveis de biossegurança. Geralmente existem 4 níveis principais. O nível 1 é o mais simples. Aqui entram os micro-organismos que praticamente não causam nenhum perigo a pessoas saudáveis. O nível 2 já são as doenças que têm um risco de contaminação, mas que ainda é fácil de controlar, como o vírus da dengue, hepatite B e algumas bactérias comuns em infecções hospitalares. No nível 3 entram as doenças graves que são transmitidas pelo ar, como a tuberculose e a febre amarela. Já o nível 4 são para os vírus que ainda não possuem um tratamento específico, e a transmissão pode ser rápida, e é justamente nesse nível que se enquadra a doença da história. Quando Onotora e Sekiguchi se dão conta de que o equipamento não é de nível 4, eles conhecem Mori, a gerente do local. Ela explica que apesar do instituto ter sido construído para a prevenção de doenças nível 4, eles tiveram que interromper as pesquisas do patógeno para evitar possíveis protestos civis, uma vez que a população entraria em pânico quando soubesse que um vírus como ebola está em território nacional e pode se alastrar com facilidade. E por falar em se alastrar, nós vemos a Kari novamente. Mesmo fraca, com dor nos olhos e o dedo sangrando, ela se levanta da cama para cozinhar para o Shima outra vez. A mãe dela pergunta se ela tá doente, mas a Kari fala que não tem certeza. Mano, como assim você não tem certeza, cara? Olha o seu estado, seu olho tá com veia, tá sangrando, como é que você não tá doente? Pra variar, enquanto ela tá fazendo comida, ela tosse várias vezes e o vírus se espalha por toda a casa. De volta ao Instituto de Pesquisa, as coisas ficam cada vez mais estranhas. Primeiro, a gerente Mori fala que a melhor coisa que eles podem fazer no momento é investigações de nível 3 e enviar a amostra do patógeno para os Estados Unidos. E quando a gente acha que não pode piorar, a segunda coisa estranha é que a Mori meio que é apaixonada no ebola. Além de ela ter uma foto com o vírus, que já é estranho por si só, ela ainda fica corada só de pensar que pode estudar ele. Os doutores acham aquilo muito estranho, com razão, né? E Sekiguchi dá uma bronca nela, dizendo que a doutora tá animada demais com algo sério em que pessoas estão morrendo. Depois disso, a Mori cai na real e vai falar contra o médico, provavelmente o diretor do instituto. E ele fala pra ela que o equipamento de nível 4 não pode ser ativado de jeito nenhum, pois iria provocar um caos generalizado. E aí a Mori fica com essa cara aí. A gente volta pra Kari e vemos que ela tá na escola novamente. Porém, ela continua fraca e tossindo muito, enquanto passa por vários estudantes no corredor. Ela e Oshima se encontram e os dois ficam felizes em se ver. Mas no exato momento em que a Kari vai entregar o almoço que ela fez pra ele no dia anterior, ela desmaia. Os cientistas do centro de pesquisa chegam à conclusão de que essa é uma doença nunca antes vista. O resultado da pesquisa deixa Mori bem triste, porque ela queria muito que fosse ebola, e ainda bem que não era, porque só Deus sabe o que essa mulher ia fazer com esse vírus. Oshima e a Kari, que já recuperou a consciência, estão na enfermaria da escola. Ela fala pra ele e volta pra aula, porque senão pode acabar sendo contaminado, mas Oshima, que tá todo apaixonado, resolve beijar a Kari. A Kari recusa, reforçando que assim ele vai ficar doente também, porém Oshima diz que não se importa e beija ela mesmo assim. Enquanto isso, Onotora aparece na casa de Sekiguchi. Ele pergunta o que aconteceu porque ele parece estar de mau humor e Onotora fala que saiu mais cedo do hospital porque depois do ocorrido na sala de exames, as pessoas de lá começaram a evitá-lo por acharem que ele foi infectado. E aí ele desabafa sobre o quanto a vida dos médicos e enfermeiras fica um inferno nessas situações, lembrando de quando ocorreu a epidemia de SARS, em que até mesmo os táxis se recusavam a transportar os profissionais da saúde. Para deixar a Onotora mais confortável, Sekiguchi assume que tá com medo de saber o resultado das investigações. E bem nessa hora, o telefone toca.
Era a Mori, ligando para atualizá-lo sobre as pesquisas. Ela fala que após testar as amostras de outros vírus para identificar semelhanças, todos deram negativo, ou seja, é algo totalmente novo. Mas só para ter certeza mesmo, eles vão injetar a amostra que Sekiguchi e Onotora trouxeram em ratos. Se os animais apresentarem sintomas, então é certo de que o Japão está sendo palco de um vírus desconhecido e altamente mortal. Assim que a teoria de Sekiguchi se confirma sobre ser um vírus novo, ele tem a ideia de mandar e-mails para todos que tiveram contato com Yamada naquele dia, com o objetivo de alertá-las para evitarem contato com outras pessoas e, se identificarem sintomas estranhos, entrarem em contato com ele. Logo, Onotora lembra de Akari e vai correndo até a casa dela. Chegando lá, ele topa com Oshima, que tá parado na frente da casa, no meio da chuva, aparentemente muito abalado com tudo o que aconteceu. Onotora pergunta se ele tem alguma relação com a família dela, mas Oshima só entrega a comida que Akari fez para ele nas mãos de Onotora e sai correndo. Quando o doutor tá prestes a entrar na casa, ele se depara com uma silhueta macabra se aproximando e chamando seu nome. Mas ao chegar mais perto, ele vê que é só a mãe de Akari, que infelizmente também foi infectada, dizendo ter pego a cachumba dela. Onotora, nem um pouco assustado, entra no quarto da garota e vê que ela tá em um estado totalmente irreconhecível. Pra piorar, eles recebem a notícia de que todos os ratos do laboratório também incharam e morreram, confirmando de vez que essa é uma doença nova. Onotora e Sekiguchi chegam ao hospital com Akari e sua mãe. Akari já tá com o corpo bem inchado e não demora muito até ela começar a jorrar sangue pela boca. A equipe médica se afasta, mas Onotora se aproxima para segurá-la, pois segundo ele, ela tá entrando em estado de choque. Ela se recupera por um tempo, mas logo começa a cuspir sangue novamente, até perder a consciência de vez. Tanto Akari quanto sua mãe são medicadas, e Onotora sai da sala se lamentando sobre o ocorrido. Sekiguchi tenta acalmá-lo oferecendo café e fala para ele olhar pelo lado bom, pois são apenas 2 pessoas infectadas. Até que ele se lembra dos e-mails que ele enviou para as pessoas que tiveram contato com o sangue de Yamada. E quando ele liga o notebook para ver se teve alguma resposta, dá de cara com mais de 100 e-mails de pessoas com sintomas de infecção. Em seguida, nós somos apresentados a novos personagens, um careca e um velho, que provavelmente é rico ou mafioso, pois ele tá jogando golfe. Todo mundo sabe que só pessoas ricas e mafiosas jogam golfe. O careca chega pro velho e fala sobre os recentes casos de um vírus que tá matando pessoas. Mas sem mais nem menos, o velho aponta o taco na cara dele e diz que não quer falar mais nada sobre isso. E é nesse mistério que acaba o primeiro volume do mangá Emerging. Bom, esse foi o vídeo. Eu sei que você quer ver a parte 2. O único problema é que eu só terminei o volume 1, eu ainda tô lendo a parte 2. E como eu achei que esse vídeo ficou muito grande, eu vou dividir em 2 partes. Eu prometo que não vai demorar muito. De qualquer forma é isso. Obrigado pela atenção e até mais.